Olá, boa tarde para você. E você vai ver agora um exercício incansável do corpo humano, que é a respiração. Para nos mantermos vivos, nós inspiramos em média 20.000 vezes por dia. E você sabia que nós somos capazes de sentir cerca de 10.000 cheiros diferentes? Toda vez que alguém fala, canta, dá risada ou grita, traumas são causados na caixa vocal. Para entender esse processo, vamos dar uma olhada na garganta do cantor Steven Tyler. É o vocalista do grupo Aerosmith. Assim, será possível entender por que ele e muitos outros têm problemas nessa região tão delicada do organismo. Durante um show da banda, a equipe do hospital de Massachusetts vai fazer uma consulta ao astro do rock. Será possível observar como esse famoso par de cordas vocais é levado ao extremo. Steven pergunta ao médico como funciona esse monitoramento. O Dr. Zeitels, chefe da equipe, explica que vai analisar as vibrações na pele do pescoço e assim conseguirá medir a intensidade da voz. Nos bastidores do show, a equipe médica vai utilizar um endoscópio para examinar todos os detalhes da garganta de Steven. O cantor está preocupado e pede para que o médico não encoste o aparelho dentro da garganta dele. O Dr. Zeitels diz que é raro fazer uma experiência como essa, ainda mais com uma celebridade como o vocalista do Aerosmith. Durante a apresentação, as cordas vocais de Steven vão vibrar uma média de 170 vezes por segundo. Isso significa mais de 500 mil de vezes durante um show inteiro. Só que as cordas vocais do roqueiro já vibraram 1 bilhão de vezes ao longo dos 30 anos de carreira. O Dr. Zeitels explica que as cordas vocais são a única parte do corpo humano onde as vibrações podem causar algum tipo de trauma. E foi por causa de problemas na voz de Steven Tyler que alguns shows do Aerosmith tiveram que ser cancelados. Steven tinha dificuldades de cantar e precisou se submeter a uma cirurgia a laser. O médico explica que o roqueiro tinha um sangramento nas cordas vocais, um problema muito comum em cantores. O mesmo pode acontecer com pessoas que falam muito. O Dr. Zeitels é pioneiro nesse tipo de cirurgia a laser. Ele faz uma aplicação diretamente nos vasos e interrompe o sangramento. Repare, essa é a caixa vocal de Steven Tyler recebendo o laser. Aos poucos o problema é corrigido e os pequenos vasos de sangue são bloqueados. Steven conta que depois da cirurgia se sentiu bem melhor. O cantor está finalmente com as cordas afinadas, pronto para soltar a voz. Este é o lado de fora da garganta de Steven Tyler. E este é o de dentro. Toda vez que uma pessoa expira, ela força o ar através das membranas de duas cordas vocais. Aí acontece uma vibração. Essas vibrações produzem sons, como uma guitarra depois de tocada, por exemplo. Os músculos abrem e fecham as cordas e mudam o tom da voz. Durante os tons mais baixos, as cordas vibram em um ritmo mais devagar. Na hora de soltar a voz, as cordas
cordas vocais de Steven vibram e alcançam o limite. Surpreendente. Um feito muito simples para Steven, acostumado aos agudos. Ele compara os tons. I woke up this morning on the wrong side of the bed, and all them things you saying, and all them things I said. And it's in that Depois, afina um pouco, of course, and I don't want to miss a thing. até chegar ao extremo. Os médicos perguntam como ele conseguia cantar essa música todas as noites. Ele diz que era o tom mais fácil de alcançar. Para traduzir essas vibrações das cordas vocais em sons e música, a garganta, a boca, a língua e o nariz são fundamentais. É isso que diferencia a voz das pessoas. Por isso, nenhuma outra pessoa no mundo tem a mesma voz de Steven Tyler. Depois de quase 2 horas de show, os médicos constataram que as cordas vocais de Steven Tyler vibraram mais de 500.000 vezes. E não há sinal de qualquer tipo de desgaste na voz dele. O ar que passa através da boca é o mesmo que é usado na respiração. Os seres humanos não poderiam sobreviver muito mais que alguns minutos se não respirassem. A cada inalação, o nariz ou a boca suga o ar. São cerca de 20.000 vezes ao dia. Todos os dias o processo se repete. O ar desce pela garganta, passa pela caixa vocal e vai até a traqueia. Quando o ar se aproxima do pulmão, ele tem uma escolha: entrar no pulmão direito ou esquerdo. Não importa o caminho, os 2 pulmões levam o ar para o mesmo local. Os brônquios, pequenos ramos que servem como um filtro para limpar e oxigenar o ar, até finalmente chegar aos alvéolos. São mais de 300 milhões de alvéolos que cruzam cada pulmão. Em menos de 1 segundo, moléculas de oxigênio saem dos pulmões e vão em direção ao coração. Depois disso, elas são distribuídas por todo o corpo através da circulação sanguínea. As moléculas de oxigênio alimentam cada uma das trilhões de células do corpo humano. Preste atenção na imagem. A cor azul mostra como um pulmão saudável solta o oxigênio em direção à circulação do sangue. Enquanto o oxigênio limpo viaja pelo corpo, o dióxido de carbono, que não é aproveitado na respiração, é descartado. A respiração também tem outra função. A cada inalação, o nariz pode distinguir cerca de 10.000 diferentes cheiros. Alguns prazerosos, outros não. Os cheiros podem despertar sensações tranquilas, preocupantes. A essência de todo o aroma, como um dia na praia ou um pão fresquinho, é pura química. Uma rosa pode ser conhecida como álcool fenil etil. E um peixe pode ser chamado de trimetilamine. Dentro do nariz existem cerca de 10 milhões de células esperando para serem liberadas. As células carregam milhares de diferentes receptores em suas superfícies. Quando o odor certo encontra o receptor ideal, um sinal elétrico é enviado ao cérebro. E, finalmente, a incrível máquina humana consegue sentir e distinguir o cheiro.
que entra pelo nosso nariz transporta mais do que cheiros e oxigênio para dentro do nosso organismo. Aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com todo esse verde, é possível a gente sentir o ar mais puro quando inspira mais fundo. Mas, infelizmente, na mesma cidade, a poucos metros daqui, a qualidade do ar é bem diferente, o que pode agravar o estado de saúde de quem tem problemas respiratórios, como a asma, por exemplo. Richard tem problemas respiratórios desde que nasceu. Os pulmões frágeis impediram que ele tivesse uma infância como a das outras crianças. Era uma vida bastante limitada, né? Eu não poderia seguir a rotina que as outras crianças tinham, eu não poderia seguir também. Por exemplo, o que você não podia fazer? Exercícios físicos, como brincar de bola, andar de bicicleta, entendeu? Várias atividades assim que eles faziam que eu não poderia acompanhar. Richard é um dos 37 milhões de brasileiros que sofrem de asma. Hoje ele tem 40 anos, mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e trabalha como motorista de ônibus. Já perdeu as contas de quantos médicos procurou. Eu já chegava pro médico e falava, olha, meu problema é esse, o que me resolve é isso, né? Você já sabia o que precisava para você parar com aquela crise. Para parar com aquela crise. Aí eu fazia aquela medicação e meia hora depois eu estava normal, entendeu? Só que aí no outro dia já vinha tudo de novo, né? Tá. A minha vida era essa. A asma é uma inflamação dos brônquios, uma doença inflamatória dos pulmões. Essa inflamação, ela acarreta aumento da quantidade de secreção que está dentro do brônquio. Acarreta broncoespasmo. O que é isso? É o fechamento do calibre do brônquio. Então o ar entra e o ar tem dificuldade para sair. Então, quais os mecanismos de defesa que o nosso organismo lança a mão? Ele começa a tossir. Então a pessoa começa a ter tosse, para tentar abrir o brônquio. Se cansava do quê? De subir uma escada, por exemplo? Com certeza. Se eu subisse uma escada, uns 10 degraus, eu chegava lá em cima, mortinho. Entendeu? Se eu morasse, eu morei num bairro aqui de São Bernardo, que tinha a rua era uma ladeira. Quando eu chegava lá em cima, era um sofrimento. Foram anos de tratamento sem resultado. Richard passou a depender de medicamentos para aliviar os sintomas da doença. E você ficou dependente daquela bombinha? Você não podia andar sem a bombinha? Onde eu fosse, eu teria que estar junto com ela. Até na hora que eu estivesse dormindo, ela teria que estar debaixo do meu travesseiro, porque se eu esquecesse ela fora debaixo do meu travesseiro, ou eu fosse trabalhar e esquecesse ela na minha casa, eu entrava em crise. Esses broncodilatadores de curta duração, eles são medicamentos de alívio, eles não tratam a asma, só aliviam o chiado, só aliviam a falta de ar. Então a pessoa usa 4 horas, 1 minuto depois alivia o sintoma, só que só tem duração 4 horas. Os sintomas eram tão fortes que impediam que ele brincasse com o filho, o Juninho. Se eu pegasse ele no colo, a gente estivesse brincando, dando risada, eu entrava em crise. Na rua, eu não conseguia acompanhar ele jogando bola, andando de bicicleta, né? E era uma vida muito limitada, sabe? Uma esperança surgiu quando ele menos esperava. Uma pesquisa inédita precisava de voluntários. E você ficou sabendo dessa pesquisa pelo anúncio em um jornal, foi isso? Através de um anúncio num jornal. Entendeu? Um jornal que eu consegui pegar dentro de um ônibus aqui de São Bernardo. Né? Aí eu vi essa reportagem e imediatamente eu me inscrevi. Ele foi selecionado para o grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina de Santo André. Foi um dos primeiros brasileiros a passar por uma cirurgia experimental para combater a asma. O procedimento é conhecido como termobronquioplastia. A termobronquioplastia, o princípio é o seguinte, um dos fatores, além da inflamação,